Nesta aula, vamos dar sequência com as macros. Na aula anterior, vimos o que era, como habilitava a guia desenvolvedor, os primeiros passos na gravação de macros. Neste vídeo, vamos nos aprofundar um pouco mais. Vamos trabalhar com o editor VB para que você possa entender onde fica gravada uma macro. Nós não temos a intenção de ensinar a programar em VBA, apenas mostrar como funciona e apresentar a você o editor, para caso seja necessário fazer pequenas alterações. Meu nome é Renato, desejo que todos estejam bem e vamos à aula. Vamos começar acessando o ambiente Visual Basic. Podemos fazer isso através da guia desenvolvedor ou através do atalho Alt F11. Este é o editor do Visual Basic. Precisa inserir um módulo para começar a digitar nosso código. Então, na guia Inserir, Módulo. Vejo que ele já mostra a planilha 1 com o nome Sequencial. Preciso aqui definir o que é algoritmo. Algoritmo é uma sequência ordenada e finita de passos lógicos, bem definidas e eficazes para a solução de um problema em um tempo finito. Apesar de achar estranho, algoritmos são comuns em nosso dia a dia, como, por exemplo, fazer um bolo. Seguimos uma receita que possui sequencialmente todos os passos necessários e os passos a serem cumpridos para que se consiga preparar um determinado tipo de bolo. O primeiro algoritmo que vou digitar segue uma estrutura sequencial, ou seja, segue uma sequência linear, isto é, de cima para baixo. Antes de começar a digitar, é importante sabermos o que é uma variável. No ponto de vista da programação de computadores, trata-se de uma região de memória do computador previamente identificada, cuja finalidade é armazenar os dados ou informações de um programa por um determinado espaço de tempo. Apesar de não ser obrigatória a declaração de variáveis, é muito recomendado que se faça. Começo inserindo o procedimento sub e vou dar o nome de sequencial. No momento que eu dou o Enter, ele já coloca os dois parênteses e já finaliza com Enter sub. Aqui eu posso então escrever o meu código. Se porventura eu quiser colocar qualquer comentário apontando o que vai ser feito esse código, basta eu colocar um aspas simples e aqui eu colocar um comentário. Ele vai ficar em verde e quando for executado este código ele passa direto por cima e não vai levar em consideração. Então, o que nós vamos fazer primeiro é declarar as variáveis. E a variável que eu vou usar é a variável single. É uma variável que também é chamada de precisão simples. Aceita números reais, variando e ocupa 4 bytes de espaço. Como é que eu começo declarando uma variável? Começo com a palavra dim. A variável vai se chamar m as single. Quando eu começo a digitar, já aparece ali para mim a palavra single. Eu simplesmente dou um tab e já vai inserir para mim então a variável. Vou fazer mais duas variáveis. A variável n1 e a variável n2. Então, dim n2 as single. Então, minhas três variáveis estão declaradas. Então, agora eu vou colocar o valor de cada variável. Então, no caso da variável m, vai ser igual a 0. Na variável n1, vai ter o valor que estiver na célula A13. Então, como é que eu faço isso? Eu declaro na range A3. Então, estou declarando que na variável N1 vai ser o valor que estiver declarado na célula A3. E a variável N2 também vai ser o valor que estiver na célula B3. Muito bem, então declarei minhas três variáveis e agora então vou fazer o código em si. O que eu tenho que fazer? Vamos voltar aqui na planilha para mim mostrar para vocês o que tem que ser feito. Então, eu tenho aqui duas notas, a primeira nota, a segunda nota, e eu tenho que fazer o quê? A média final. E como é que eu faço para chegar à média dessas duas notas? Eu somo as duas notas e divido por 2. Então, eu vou ter a média. É uma conta simples, mas nós vamos fazer para exemplificar um código, né, bem simples, para que você possa repetir na sua casa sem maiores problemas. Então, m igual, abro parênteses, n1
mais N2, fecha o parênteses, que divide 2. Ou seja, a variável N1 somando com a variável N2 vai dividir por 2. O que eu quero? Eu quero que esse resultado fique na range C3. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar o comando select. .select. Então, o que eu disse aqui? Que a range C3 tem que ficar selecionada. E quero que fique ativo. Então, active cell igual a M. Então, o que eu fiz aqui? A variável M vai ser igual a soma de N1 mais N2 dividido por 2. Vai ser selecionado, vai ficar ativa a célula C3, vai ficar selecionada a célula C3. E vai receber o resultado. A variável M vai receber o resultado da célula que estiver ativa. Então, a célula ativa, estiver ativa naquele momento, vai receber o resultado da variável M. E eu posso aqui finalizar, então, o meu código. Já está pronto. Vamos voltar lá na planilha e vamos ver como é que vai ficar. Eu já tinha colocado aqui um botão, eu vou deletar esse botão. Vou deletar esse botão e vou fazer novamente. Só que esse botão eu vou fazer de maneira diferente. Na aula anterior, nós fomos na guia inserir e eu coloquei um objeto. Lembram? Guia inserir. E eu coloquei aqui uma ilustração, uma forma. Desta vez eu vou colocar um botão na guia desenvolvedor em controle de formulário. Aqui, então, eu tenho o botão. No momento que eu desenhar esse botão aqui, ele já vai abrir a caixa de diálogo para mim atribuir a macro. Então, eu terminei de colocar e já abre a caixa de diálogo. Eu escolho a macro que eu quero, que é a sequencial, que é a macro que eu fiz neste momento e dou OK. Vou aqui mudar os dizeres aqui, vou colocar sequencial. Vou formatar, clico no lado direito, formatar controle, vou botar negrito e vou aumentar para tamanho 12. Já está pronto. Ah, eu coloquei errado. Deixa eu arrumar aqui que eu coloquei. Escrevi de maneira errada. Pronto. O botão está pronto, a macro está atribuída. Agora eu simplesmente clico no botão e ele fez a conta para nós aqui. Ó. O que ele fez? Ele somou 7,8 mais 8 e dividiu por 2. Se eu usar aqui a função média igual a média, pegar esses dois valores, ele vai dar o mesmo resultado, 7,9. Claro que esse, no caso aqui, nós estamos exercitando para fazer como a gente faz um código, né? Como a gente digita ali no VB um algoritmo. Vou dar um delete aqui. Vamos voltar para o nosso Visual Basic aqui. Então, revisando, eu declarei a variável M, a variável N1, a variável N2, dei valor para M de 0, para o valor de N1, o que estiver na célula 3, para N2, o valor que estiver na célula B3. Aqui está montada a nossa fórmula, M igual a N1 mais N2 dividido por 2. Esse resultado vai ficar selecionado a célula C3 e o resultado de M vai ficar na célula que estiver ativa. Muito bem, então esse foi nosso primeiro código, nossa primeira sequência que nós colocamos na planilha 1. Antes de nós irmos para a segunda macro, se você está gostando, já curte o vídeo, se inscreve no canal. A equipe Excel Bem Fácil agradece muito a sua ajuda. Nesta segunda macro, vamos fazer uma estrutura condicional ou seleção simples. Permite a escolha do grupo de ações a serem executadas quando determinadas condições representadas por expressões lógicas são satisfeitas. Aqui vai ser feito no VB uma função C. Mais ou menos seria isso. Tá? Então nós vamos fazer a mesma codificação. Deixa eu aqui tirar esse botão aqui, para depois a gente fazer de novo. Dá um delete aqui.
Então nós vamos fazer essa estrutura condicional no VB agora. Lá. Então Visual Basic. Aqui eu vou copiar, só abrir o sub, aqui, sub. Aqui eu vou dar o nome de condicional. Eu vou aproveitar, eu vou usar as mesmas variáveis que eu usei anteriormente, então eu vou copiar aqui. Vou copiar até aqui embaixo, que vai ser usado a mesma coisa. Esse aqui eu vou usar, esse código aqui eu vou copiar todo ele. Eu vou usar ele aqui um código igual, só vou acrescentar mais alguma coisa aqui. Então, essa primeira parte aqui, eu vou deixar parecido. Aqui nós vamos colocar, então, essa primeira parte vai ser igual ao que fizemos anteriormente. Só que agora eu quero que continue aqui o seguinte. Eu quero, então, que fique selection ponto clear só que antes eu vou colocar aqui range A6 ponto select. Bom, o que ele fez até aqui, gente? Vamos entender, só botar aqui um pouquinho separadinho, que vai ficar mais fácil de explicar para vocês. Então, até aqui, ele fez o mesmo que fez em cima. Fez a média, né, e o resultado ficou na célula C3. Muito bem, daqui para frente vai fazer o quê? Eu quero que ele selecione a célula A6, então, range A6 select, eu quero que fiz aqui um comando para ele limpar o que tiver lá, então select clear contents. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar essa célula, se tiver alguma coisa lá dentro, ele vai limpar. E aqui eu vou entrar então uma função if, que é a mesma função C, porém no Visual Basic é tudo em inglês, não tem nada em português. Então a função C em inglês é if. Então se m for maior ou igual a 7, então then active cell igual a aprovado. É uma string de texto, então ficar entre aspas duplas. Então, o que eu fiz até aqui? Um C simples. Se m for maior ou igual a 7, a célula ativa vai ficar com a palavra aprovado. A célula ativa qual é? A célula A6, né? A range A6. Então, se o cálculo da média for maior ou igual a 7, a célula ativa vai ficar com a palavra aprovado. E aqui eu posso terminar, então, o nosso código. Eu termino com end if. Está pronto o nosso código. Vamos voltar, então, para a planilha. Vou colocar aqui um botão, então, na guia desenvolvedor, inserir. Aqui eu pego o botão, desenho ele aqui. Atribuo o código com o nome condicional, dou OK. Aqui eu vou colocar o nome, então, de condicional. Vou formatar. Negrito, tamanho 12, OK. Pronto. Vamos ver se o botão está funcionando, se está funcionando a nossa macro. Quando eu clicar em condicional aqui, este botão ele vai calcular a média e vai colocar o resultado aqui. 7,8 mais 7,5 dividido por 2. Vamos lá? Então aqui a média final foi 7,65 e ele ficou com o resultado aprovado. Então nossa macro funcionou perfeitamente. Eu vou colocar aqui na nota 2, eu vou colocar uma nota 3. A média vai ficar inferior a 7 e aqui vai ficar em branco, sem nada. Ele vai, conforme o comando do nosso algoritmo, ele vai limpar o que tiver na célula A6. Então, vou clicar no botão e está ali. A média dele foi 5,40, ou seja, inferior a 7. E aqui, então, no resultado final ficou em branco. Vou voltar aqui, vou botar uma nota 8. Então, o nosso próximo cálculo vai ficar superior a 7 e vai vir aqui a palavra aprovado. Então, está aqui. A média deu 7,9 e veio a palavra aprovado conforme foi colocado aqui em nosso código. Então tá, gente, vamos então para a nossa terceira macro. Nessa terceira macro, vamos fazer uma seleção composta.
permite a escolha do grupo de ações e estruturas a serem executadas quando determinadas condições, representadas por expressões lógicas, são ou não satisfeitas. Parecido com a primeira, é uma função C escrita em código aqui, né? Então, nós vamos fazer agora uma função C seria uma função C, nós vamos colocar o verdadeiro e o falso. Tá? Então, se ele não for aprovado, ele vai ser reprovado. Então, só começar aqui colocando, então, abrindo, né, sub. Vou colocar o nome aqui de composta. Com um enter e ele já vai abrir ali para nós, né, o end sub. Vou só dar um espaço aqui e vou copiar as variáveis que vão ser o mesmo. Essa primeira parte aqui, né, vai ser toda igual, então aqui eu vou copiar o código para ganhar tempo aqui, tá? Mas vocês, quando forem fazer em casa, repetir, né, o exercício, façam desde o início, digitem, para vocês pegarem já a prática de digitando as variáveis e tudo mais. Então aqui eu vou copiar e vou colocar aqui, então. Não se esqueça que se vocês quiserem fazer algum comentário, basta colocar o apóstrofo simples e escrever todo o comentário, tudo que vocês estão fazendo ali, tudo que tem que ser feito nessa máquina para ficar mais fácil para vocês quando forem digitar o código. Então até aqui ele vai fazer a mesma coisa, né? Então aqui vamos começar a nossa função C. Então if, na verdade, né, a gente usa a função C escrita em inglês, então if m maior ou igual a 7, active cell igual a aprovado, bom, então se m for maior ou igual a 7, então a célula ativa deve receber o nome aprovado. Bom, porém, dessa vez, a gente vai colocar mais um argumento, então, else, ou seja, se não, active igual a reprovado. And if. Termina a função. Bom, aqui, gente, vamos ver então. Se m for maior ou igual a 7, então a célula ativa é aprovado. Caso contrário, se não, a célula ativa vai colocar reprovado. A célula ativa é a 6. Vamos ver se está funcionando direitinho essa função. Vamos voltar aqui para a planilha. Então, nessa aqui, vamos desenhar aqui a planilha condicional seleção composta. Vou colocar aqui o botão, inserir aqui, vou colocar o botão. E é a composta, então, é a macro com o nome de composta. Vou dar OK. Vou aqui colocar, vou trocar o nome. Composta. Formatar, negrito. Tamanho 12. Muito bem. O que ele vai fazer? Diferente dessa aqui nesse caso, se a nota final dele fosse inferior a 7, não ficava nada aqui, ficava em branco. Neste caso aqui, se a nota for inferior a 7, ele vai vir reprovado. Vamos fazer a primeira situação aqui, que vai ser a nota 7,8, a segunda nota 8, então vai ficar a média final, vai ser superior a 7, e vai vir aprovado. Aperta aqui o botão, está aqui, 7,9, aprovado. Agora eu vou colocar a nota 3 aqui, na segunda nota. A nota vai ficar inferior a 7 e vai vir para cá o resultado reprovado. Ali, a nota final, a média final foi 5,4. 5,4 é inferior a 7, então vem a palavra reprovado. É como se nós estivéssemos fazendo a função C, só que dentro do Visual Basic. São códigos, são algoritmos simples que nós fizemos aqui, mas para vocês começarem a se habituar com variáveis, né? Como montamos a fórmula aqui dentro do Visual Basic. Como nós já falamos, aqui a intenção não é ensinar a programação, mas sim dar os primeiros passos, vocês pelo menos entendam
vocês tiverem que ver alguma coisa que não seja aquela coisa lá, mas eu nunca vi isso antes. Não, aqui você já sabe que é uma variável, inserir a função C, né, a função if aqui dentro do código, que não é nada de excepcional, mas o VBA requer muito estudo, mas quando você montar uma máquina, pelo menos você tiver que fazer alguma mudança, ou olhar o código que você fez, você vai entender isso com mais clareza. Na próxima aula, vamos dar sequência nas macros, fazendo outras estruturas. Se gostou da aula, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, assim você ajuda o canal a crescer. Se ficou com alguma dúvida, tem sugestão de algum vídeo, elogio ou crítica, escreve para nós nos comentários. Nossa equipe ficará muito feliz em responder a você. Grande abraço a todos e todas!